Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Vamos estar agora meditando numa palavra que Deus nos deu. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Onde fala em Jonas, capítulo 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E eles lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois saibam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós? E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? E porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia, Senhor. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E ele disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz.
porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas me enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixavam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, Santo Deus de Israel. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho a Ti agradecer a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos dado, nos concedido, ó Pai, e pedir a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, de uma forma especial, Senhor, o que o Senhor requer, meu Deus, falar, Jesus, nas nossas vidas, papai querido, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus que tudo pode e tudo faz, meu Deus, nas nossas vidas, Senhor, porque Tu és grandioso e maravilhoso. Meu Deus, fala conosco, o Espírito Santo venha nos instruir com a Tua sabedoria, venha nos instruir, papai querido, o que o Senhor quer, meu Deus, que nós saibamos, Senhor, e sejamos, Senhor Jesus, filhos obedientes, a obedecer, Senhor, o Teu mandado, a obedecer o Teu chamado, a obedecer, Senhor Jesus, os Teus decretos, Pai querido, para a nossa vida, para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia, Senhor. Nessa palavra sobre Jonas, o Deus me dá um tema que se refere ao vento. Por vezes, nas nossas vidas, acontecem coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas, momentos de tempestade, e vem ventos tempestuosos, e nós não sabemos de que parte vem esse vento. Então, o que Deus colocou no meu coração, que há dois tipos de ventos: há o vento do inimigo e ao vento de Deus. Aleluia, Senhor. O vento do inimigo, ele vem para destruir uma coisa que está arrumada, uma coisa que está no seu lugar, e ele vem para destruir quando nós deixamos algo entreaberto. Mas o vento de Deus, muitas das vezes, Deus nos permite que venha um vento da parte dele, para quê? Para que ele tenha um propósito, né? Ele tem um propósito nas nossas vidas, e se não tiver de acordo com a vontade de Deus, ele permite vir tempestade sobre as nossas vidas também. Ao vento de Deus que vem para colocar tudo no lugar, colocar as coisas que Deus requer no lugar que Ele quer que fique. E quando vem este vento, né, como Jonas aqui fala, né, nós acabamos de ler essa palavra, onde fala que Jonas estava numa embarcação, Jonas na embarcação de Tarsis, sobreveio vento naquela embarcação. Por quê? Jonas estava numa embarcação que estava indo para Tarsis, mas o chamado dele era para Nínive, para ir pregar o arrependimento, a ordem de Deus para Nínive. E ele recebeu um chamado
e uma missão de falar para Nínive que ali que o Senhor estava requerendo um conserto para os habitantes de Nínive. Então Jonas ele sentiu medo de levar a palavra de Deus, porque a cidade não ouvir e se levantar contra ele. Então ele tomou direcionamento errado, ele tomou uma embarcação e foi para Tarsis. Mas como nada foge do propósito de Deus, e aquela cidade de Nínive, Deus queria salvar almas ali, porque tinha almas inocentes que tinham que ser salvas. E foi ali então, Jonas foi ali e fugindo em outra embarcação que não era para ele estar ali. E Deus então mandou uma tempestade sobre aquele mar, mandou uma tempestade sobre aquela embarcação. Eu faço uma analogia aqui. Às vezes no mar estaria até mais de uma embarcação, mas só a embarcação que Nínive estava, só a embarcação que estava Jonas, que sobreveio essa tempestade, esse vento, que as ondas começaram a chacoalhar o barco, começaram a entrar água, e os homens, né, os embarcadores que estavam ali, ficaram com medo, porque eles já estavam entrando águas, e ele falou: vou afundar, nós vamos naufragar. E começaram a jogar fazendas, começaram a jogar as malas deles fora, e nada acontecia. Então foi quando alguém falou, né, da onde veio, por que não sobreveio este vento e não cessa? Aí lançaram sorte e caiu sobre Jonas. E ali, Jonas ali reconheceu que a culpa era dele. Jonas ali reconheceu que a culpa era dele, então ele confessou: não, lança-me no mar que vai cessar a tempestade. E ali, como Jonas disse, eles fizeram. Como Jonas disse, eles fizeram, e a tempestade cessou. E como tudo tinha um propósito, Deus estava no controle de tudo, Jonas não morreu. Jonas não morreu. Veio um peixe e o tragou nas entranhas, tragou ele vivo, e ele ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E com certeza ali ele foi conversando com Deus, e Deus foi instruindo ele foi conversando com Deus, ele se arrependeu, e Deus vomitou, né? Fez o peixe vomitar na praia. Então uma revelação, a primeira revelação que Deus me deu aqui, quando Deus tem um chamado específico para uma pessoa, e essa pessoa tem que fazer, essa pessoa, ele é um profeta, Deus dá uma missão para um profeta, essa pessoa tem que fazer, porque se ele não fazer, ele paga o preço, e muitos que estão ao redor também pagam o preço, né? Como diz aqui, ó, se Jonas não reconhecesse e ficasse calado, todos iriam morrer naquela embarcação, o barco ia naufragar. Mas Jonas era profeta e estava fugindo. Então ele reconheceu e foi jogado nas águas, e veio o peixe e o engoliu, e vomitou na praia, segundo a ordem de Deus. Jonas reconheceu o seu chamado e salvou uma cidade inteira e fugiu. Ele fugiu do seu chamado, mas Deus não desistiu de salvar Nínive. Ali naquela embarcação, ele estava fugindo do seu chamado, mas Deus não desistiu de salvar Nínive. Ele estava ali fugindo do chamado, porque teve medo, mas ele não desistiu.
E a salvação daquele povo só ia se dar com a pregação de Jonas. Olha então, olha aqui, o que o profeta então passou, quando o profeta foge, ou omite, ou quando um homem de Deus, como um comissionado de Deus foge do seu chamado, o que acontece? Acarreta danos tanto para ele como para as pessoas que estão em volta. Porque Deus, quando Ele chama, Ele com propósito, Ele dá o recurso, certo? Né? Então nós temos que, nós tiramos uma conclusão. Quem foge do seu chamado ou toma direção errada pode causar danos a muitos que estão na mesma embarcação e até levar à morte. Negligência também mata. Mas quando Deus está no controle, Ele sopra para pôr tudo no lugar e haver salvação. Assim como Jonas, né, recebeu um chamado e ele teve medo, mas sobreviveu toda aquela tempestade. Para quê? Para que ele reconhecesse e voltasse na direção de Deus. E graças a Deus ele reconheceu, graças a Deus, Deus deu uma estratégia para ele, jogaram ele nas águas, veio o peixe, tragou ele, né, nas entranhas, vomitou ele na praia, ele foi lá, ele pregou a palavra de salvação, ele pregou uma palavra de arrependimento, ele pregou a palavra que Deus deu para ele, né, a mensagem. Aquele povo de bom grado aceitou a palavra, fizeram jejum de arrependimento, de humilhação, e houve salvação. E Deus ouviu que eles deram crédito ao profeta, que eles creram, e Deus viu tudo o que eles fizeram, viu que eles se humilharam, e houve salvação daquela terra, porque o Senhor iria destruir, porque já havia muito mal, né? Chegou num estado de calamidade muito mal, que Deus ia destruir pelo mal, pelas pessoas se andar nos caminhos errados. Mas Jonas, Deus usou Jonas, né? Jonas foi lá, pregou a palavra de salvação, eles creram, se humilharam, voltaram dos seus maus caminhos e houve salvação para aquela cidade. E Jonas ali pôde voltar para casa feliz, com a cabeça feliz com Deus, né, sem culpa, e que pôde fazer a sua missão ali em Nínive. Ele cumpriu o seu chamado, ele teve medo, mas ele reconheceu e cumpriu o seu chamado. E assim a cidade de Nínive, o povo de Nínive foi salvo porque creram na pregação de Jonas. E o que eu venho falar nessa palavra, que hoje não é diferente. Como Deus usou Jonas no passado, Ele pode usar eu e pode usar você para pregar uma palavra de arrependimento a um povo que está nos caminhos errados, a um povo que está andando por caminhos errados, a um povo que está trilhando caminhos imperfeitos, a um povo que não está liberto, né? E nós somos comissionados, nós estamos na luz, nós somos comissionados a levar a palavra de libertação, a palavra de cura. Nós estamos comissionados a levar uma palavra para curar o doente, uma palavra para transformar,
uma palavra para libertar os oprimidos de alma, para curar os contritos de coração, para curar os que estão tristes, né, de coração, aqueles que estão sem uma direção. Nós somos comissionados a libertar as almas que estão presas nas cadeias do inferno. Nós somos comissionados e não temos que fugir. Porque se nós fugir do nosso chamado, vem tempestade e nós vamos acarretar o mal, nós vamos acarretar danos tanto para nós como para aqueles que estão ao nosso redor. Se nós negligenciar o nosso chamado, nós podemos provocar a morte espiritual de muitas vidas que precisam da nossa pregação, porque Deus comissiona eu e comissiona você. Se Deus tem um chamado na minha mão, aquele que está, as almas que estão aqui, é minha para salvar. Se eu não falar, eles morrer, Deus vai requerer das minhas mãos. As almas que estão nas suas mãos, se você não for pregar, eles morrerem, Deus vai requerer das suas mãos. Então, pregar o Evangelho não é fácil. Pregar o Evangelho não é brincar de ser crente, não é brincar de fazer uma live. Pregar o Evangelho, brincar de ser profeta, brincar de jogar profecia para tudo quanto é lado, profecia de rosas, e que vai fazer e não acontece nada, porque quando Deus fala, Deus faz acontecer. Se Deus fala que vai curar, a cura tem que acontecer, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem que se arrependa. Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Se vir um profeta, se vir uma pessoa brincar de ser profeta e falar que vai ver a cura, mas a pessoa morrer, não foi Deus que falou. Então aí outros podem dizer assim, mas Deus curou, Deus falou que ia curar e não curou. Então não foi Deus, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem que venha se arrepender. Se ele falar que vai curar, ele cura. Se ele falar que vai libertar, ele liberta. Se ele falar que ele vai salvar, ele salva. Então hoje em dia estamos vivendo num mundo que muitos querem ser profeta, mas muitos não têm um chamado específico. Então nós temos que vigiar a nossa vida, né? Quando Deus tem compromisso com o profeta, ele honra o que sai da boca do profeta. Amém? Deus, ele é um Deus perfeito e justo. E ele honra o profeta quando está no seu chamado. Amém? Para que não haja morte, nem para ele, nem para os de redor, e nem para aqueles que ele foi chamado para o seu decreto. Deus, ele é tremendo, Deus é poderoso. Quando ele chama, ele dá o escape e ele dá o recurso para ir e voltar em segurança. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Porque Deus é Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E assim eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. Amém.